Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje é a aula de número 3 da matéria de Clínica Médica e vamos dar continuidade ao assunto sobre as doenças do sistema respiratório. Vamos ver outras patologias que afetam o sistema respiratório. Deixa eu abrir aqui o slide. A gente vai trabalhar aqui. Essa é a nossa aula de hoje, doenças do sistema respiratório, continuação, certo? E a gente vai falar, gente, no final de cada slide desse, né, de cada assunto que a gente está comentando, a gente tem os cuidados de enfermagem. E eu quero que vocês prestem atenção, principalmente, sobre esses cuidados, que são atribuições do corpo de enfermagem, são atribuições do técnico de enfermagem. E vai ser o dia a dia de cada um de vocês quando vocês estiverem lá no campo de trabalho e tanto também quando for na parte do estágio. Aqui a gente fala rapidinho sobre o que é respiração, tá? Vou tentar gravar vários vídeos para não ficar muito longo, e a gente trata um pouquinho sobre respiração, que nada mais é que a troca de gases, né? A gente inspira o oxigênio e expira o CO2, ou seja, a gente enche nossos pulmões de oxigênio e libera, expele, coloca para fora o CO2, né? Para o meio ambiente. Então, isso aí trata, e aí eles traz na corrente sanguínea que o sangue arterial é rico em oxigênio e o sangue venoso é rico em CO2. Né? São as trocas gasosas. E aqui, o nosso assunto de hoje, doenças do aparelho respiratório, continuação. E aqui algumas doenças, né? Sinais e sintomas das doenças respiratórias. A gente vai falar rapidinho sobre cada um deles, porque aí vocês vão ler e aí vocês conseguem identificar o que cada palavrinha dessa quer dizer. Tá? Então, não vou me deter muito sobre o conceito, porque tá aqui. É só ler o conceito e vocês vão conseguir entender direitinho cada conceito desse. O que é a dispneia, o que é a tosse. Né? A gente lembra que a tosse é um reflexo natural, né, do aparelho respiratório. Tá? Então, ele é uma coisa que acontece, é uma coisa boa, né? Aqui até fala sobre, é benéfico, pois ajuda a expulsar as secreções e os corpos estranhos que entraram pelas vias aéreas superiores. Temos dois tipos de tosse, que são a tosse seca, tá? E a tosse produtiva. A tosse seca parece não existir nenhuma secreção, por isso tem esse nome, né? Sendo necessário avaliar se realmente existe a tosse seca ou se a pessoa realmente não está produzindo secreção por estar desidratada. Tá? Então tem que investigar isso. E tem a tosse realmente produtiva, que é aquela tosse com bastante secreção, onde ela precisa ser movimentada e expelida, geralmente através do escarro. Tá? A tosse ela pode ser sintoma de muitas doenças, desde um simples resfriado, tá? Até câncer do pulmão. Tá? Então, a tosse ela é um sinal que tem alguma coisa errada. Tá? A tosse ela não é um sintoma, é um sinal. Certo? E o escarro? Gente, parece uma coisa tola, mas existe coisa sobre o escarro que muita gente não sabe. Tá? O escarro ele vai ser proveniente da produção de catarro. Né? Aquele muco, né? Muitas vezes pode ser claro como clara de ovo, ou pode ser espesso, algumas vezes esverdeado se a infecção for viral, e algumas vezes amarelado se a infecção for bacteriana. Tá certo, gente? Então, o escarro, a produção de catarro também é uma defesa do organismo. Né? A narina tem vários cílios. Esses cílios das nossas narinas é para impedir que substâncias tipo poeira, bactérias, né, lumes, várias
partículas minúsculas consigam penetrar. Então, já tem os cílios nas nossas narinas. Esses cílios produzem também essa secreção. Tá? A secreção ela vai se tornando cada vez mais espessas, né? Cada vez mais grossa, para fazer o quê? Para impedir que micro-organismos penetrem e cheguem até o pulmão, lá acabando causando algumas doenças do sistema respiratório. Então, é uma defesa a questão do catarro, né? Da secreção de muco, tá certo, gente? Quanto mais profundo esse micro-organismo chegar, mais produção vai ter do catarro. Vai ter uma produção maior do muco para tentar evitar uma infecção. Quando essa infecção acontece, esse muco continua sendo produzido de uma forma maior. Por isso que eu vi, quando a infecção é viral, o catarro, o muco, ele é produzido de cor mais esverdeada. Quando a infecção é bacteriana, o muco é produzido de uma forma mais amarelada. Por isso que às vezes a gente vê a pessoa quando está doente com alguma doença do sistema respiratório, ela tem aquela produção mais concentrada, uma produção maior, uma produção elevada do catarro, né? Então, isso é uma defesa que o organismo também tem. É bem interessante essa parte da produção do muco, conhecido popularmente como catarro. E o escarro é justamente a eliminação. Professor, e quando acontece lá a produção, que os cílios eles vão levando esse muco até a laringe, na laringe ela pode ser o quê? Expelida através do escarro, ou ela pode ser deglutida e vai parar no estômago. Tem algum problema se parar no estômago? Não. Tá? Se você engolir o catarro e for para o estômago vai fazer o quê? Ele vai absorver o que tem de bom ali, né? Se existir alguma proteína, algum carboidrato, ele vai absorver, e o restante ele vai eliminar através das fezes. Não vai causar nenhum dano para a pessoa. Tá? Tem gente que não pode engolir o catarro. Não vai causar nenhum dano. Depois que ele entrou no estômago, ele não vai causar mais dano algum. Ele vai ser eliminado através das fezes. Se a pessoa expelir, escarrar, beleza, ali morreu, acabou essa história. Tá? Mas se engolir, não vai trazer nenhum mal, não vai prejudicar, não vai aumentar a infecção dessa pessoa. Certo? A doutoraxa já vai explicar aqui, né? Só vocês lerem, vocês vão entender. Os sibilos, né? Que são geralmente presentes em pessoas que têm asma, né? Que são aqueles chiados no peito. E essa partezinha aqui, gente, que é o bactamento dos dedos ou hipocratismo digital, né? Bactamento dos dedos ou hipocratismo digital. Muita gente nunca ouviu falar sobre isso, tá? Mas é uma característica, tá, de alguma doença pulmonar ou cardíaca. Tá? Então, quando a pessoa começa a ter esse alargamento da unha, essa unha ela cresce curva totalmente para baixo, é uma característica que precisa ser avaliado se essa pessoa que está com as unhas, com essas características, com a polpa digital, dedo digital desse jeito, ser avaliado para descartar ou realmente conseguir diagnosticar alguma patologia, tanto das vias aéreas, tanto uma patologia pulmonar, quanto uma patologia cardíaca. A hemoptise, que é sangue, justamente com a secreção, né? A pessoa escarra sangue, então tem esse nome de hemoptise. A cianose, que é a coloração arroxeada ou azulada, né? Principalmente da ponta do dedo. E os distúrbios dos tratos aéreos superiores. Gente, lembrando que o trato aéreo da gente, ele se divide, como a gente viu na outra aula, nos tratos aéreos superiores e tratos aéreos inferiores, né? Se divide nesses dois. Superiores é mais a parte de cima e inferiores mais a parte de baixo, que pega a árvore bronca, os brônquios, bronquíolos e alvéolos e os pulmões. Esses são os inferiores. Tá? Então lembra desse detalhezinho. E aqui, gente, eu trago algumas doenças que a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, certo? De formazinha bem didática para vocês entenderem o básico dessas infecções respiratórias superiores, tá? Lembrando das infecções respiratórias superiores. Então, a gente tem a rinite, que é uma inflamação aguda
infecciosa das membranas da cavidade nasal, pode ser infecciosa ou pode ser alérgica. Tá? Então, a rinite, existe a rinite aguda, tá? Que a pessoa ela entrou em contato com um agente infeccioso, ou ela pode ser uma rinite alérgica. Essas alérgicas vai ser desencadeada quando? Quando a pessoa entrar em contato com alguma substância, seja poeira, seja uma substância química, como por exemplo na construção civil, e aí ele vai desencadear essa crise, tá? Da rinite. Então muita gente tem a rinite alérgica e outras pessoas têm as rinites que são causadas de forma através de uma infecção viral, né? Que é tipo o resfriado comum, né? Que é o causado por um chamado de adenovírus, que esse adenovírus é a família desse vírus causador do resfriado. Ele é muito contagioso, entendeu? Então, quando uma pessoa geralmente está com o resfriado, ele passa para várias pessoas do seu convívio, né? Prolongado. E tem também as rinites alérgicas, que é causada por alergénicos presentes no ar, como o pólen, o ácaro, o pó, a fumaça. Então, essas pessoas desenvolvem essa rinite alérgica e sempre que entra em contato com esses produtos, ela acaba tendo a crise da rinite. Os sinais e sintomas: congestão nasal, né? O otofagia e a irritação, os espirros, o olho lacrimeja, indisposição, rinorreia, tá? Prurido nasal, febre, calafrios, mialgia, tosse, cefaleia, sobretudo se apresentar a sinusite associada com a rinite. Viu, gente? A rinite, geralmente, ela não vai causar tanta cefaleia. Já se ela tiver associada, muitas pessoas, ela tem tanto a rinite quanto a sinusite. Então, a cefaleia, que é uma dor de cabeça intensa, ela vai existir de forma mais acentuada. Aqui a sinusite, né, que é uma inflamação dos seios paranasais, resultante de uma infecção respiratória alta, não resolvida. Essa infecção respiratória alta, gente, quer dizer que é a infecção do trato respiratório superior, tá certo? E aí é uma infecção não resolvida. Foi uma infecção que a pessoa não conseguiu tratar e essa infecção ela vai ficar lá por muito e muito tempo. Então aí ela vira uma sinusite crônica. Os sinais e sintomas da sinusite: pressão e dor sobre a área dos olhos, né, dos seios nasais, que é geralmente essa partezinha aqui frontal, secreções nasais purulenta, a pessoa acaba sentindo um líquido amargo descer, né, pelas narinas, um ronquidão crônica, a cefaleia acentuada crônica, fadiga, obstrução nasal e diminuição tanto no olfato quanto no paladar. E sensação de enchimento nos ouvidos, né? A pessoa acaba até ouvindo um zumbido no ouvido, as pessoas que sofrem da sinusite. E não consegue, geralmente, baixar o seu crânio, a cabeça, para pegar alguma coisa, algum objeto que está no chão. Essa pessoa baixar a cabeça, ela vai sentir uma pressão maior e uma cefaleia bem mais intensa se ela tentar baixar a sua cabeça próximo do chão, né? Mudando o seu ângulo de posição. E a faringite, né? Que é uma inflamação febril da garganta causada por vírus, média 70% das faringites são causadas por vírus, né? Então, tem esses sinais e sintomas. As tonsilas e as membranas faríngeas, elas ficam vermelhas, hiperemiadas, linfonodos sensíveis, né, e aumentados. A febre, existe um mal-estar, tá? A rouquidão, a tosse. E a faringite também vai desencadear, ela vai ativar, ela vai serve como um gatilho para as rinites, né? E aí, geralmente, a faringite, ela regride em 3 a 10 dias. Tá certo, gente? Essa faringite. A faringite crônica, tá? Que é comum em adultos que trabalham ou vivem em ambientes empoeirados, que utilizam a voz excessivamente e que sofrem de tosse crônica.
e habitualmente utilizam álcool e o cigarro. Naqueles fumantes e aquelas pessoas etilíticas, fazem um consumo constante de álcool, elas acabam desenvolvendo a faringite crônica. Lembrando que a gente viu a faringite que entre 10 e 3 dias, entre 3 e 10 dias, elas regridem, né? Elas vão melhorando naturalmente, até o próprio organismo consegue combater a faringite. Mesmo ela atingindo a faringe, o palato, as amígdalas, as úvulas, entendeu? Mas ela consegue regredir. Já a faringite crônica, né? As pessoas ela têm contato o tempo todo com o ambiente empoeirado, ela força muito a voz e não trata, né? Não faz exercícios vocais, não trata, não cuida da sua voz, faz uso do álcool e do cigarro, então ela desenvolve a faringite crônica. Tá? Geralmente não vai ter como tratar, vai ter como apenas aliviar os seus sinais e os seus sintomas. A tonsilite, né? Faringite, como a gente viu o próprio nome, é o quê? Uma inflamação da faringe, né? Já a tonsilite é uma inflamação das tonsilas, né? Infecções das tonsilas, geralmente provocada por Streptococcus do grupo A. Tá? Streptococcus são as bactérias que causam a infecção e causam as amidalites, as tonsilites, que é a mesma coisa. E aí os sinais e sintomas: odinofagia, a febre, a rouquidão e a disfagia. A adenoidite, tá? Que são as infecções da adenoide. Tudo que é ite, gente, é relacionado à infecção. Tá? Sinusite, né? Faringite. Tudo que é ite é relacionado à infecção. Então, a adenoidite, infecção das adenoides, frequentemente acompanhada de tonsilite. Então, geralmente, quando a pessoa tem uma inflamação das adenoides, ela também vai ter uma inflamação das tonsilas, vai também ter uma inflamação das amígdalas. Tá? Geralmente, uma vai levar a outra e elas vão estar sempre em conjunto. A respiração pela boca, então passa a precisar respirar pela boca, otalgia, secreção auditiva, resfriado frequente, a bronquite, a respiração fétida, né, vai exalar um odor na respiração, a voz vai ficar comprometida, certo? A respiração ruidosa e a pessoa vai ter uma obstrução nasal, por esse motivo ela passa a respirar pela boca. A infecção ela pode evoluir para, quando a pessoa tem uma inflamação, uma infecção das adenoides, essa infecção da adenoide, se ela não for tratada, ressaltando isso, se ela não for tratada, ela vai ter como uma consequência a otite média aguda, tá? Ou a ruptura espontânea do tímpano, provocando mastoidite aguda e no processo prolongado, no processo crônico, ela vai provocar a surdez permanente. Então você vê, uma infecção respiratória, uma infecção da adenoide, não tratando, vai causar o quê? Uma otite. Se a otite não for tratada, vai ocasionar o quê? O rompimento do tímpano, tá? Esse rompimento do tímpano pode causar o quê? Surdez permanente, certo? A laringite. Faringite, infecção da faringe. Laringite, infecção da laringe, né? Infecção da laringe. Essa laringite, ela acontece muito também as pessoas que fazem o abuso da voz, né? Ela abusa muito da voz, ou por exposição à poeira, ou produto químico, ou fumaça, ou com parte de uma infecção do trato respiratório superior. A causa é sempre viral, de causar laringite. O início da infecção pode estar associado tanto com a exposição súbita às alterações da temperatura, como as deficiências dietéticas, a desnutrição e a falta de imunidade. A pessoa está com baixa de imunidade, teve uma oscilação de temperatura, mudança brusca de clima, tá vendo a infecção da laringe. Tá? Ela é comum no inverno e também é muito fácil a transmissão. Né?
Os sinais e sintomas, rouquidão ou afonia e uma tosse intensa. E aí a parte que eu falei para vocês que é muito importante, que são os cuidados de enfermagem dessas doenças do trato respiratório superior. Evitar ou reduzir a exposição aos alérgenos e às irritantes, tais como poeira, mofo, animais, gás, odores, talco, aerosol, fumaça e cigarro. Sempre a gente tem que explicar para as pessoas que vão fazer alguma faxina, usa máscara, como está sendo usado hoje para o coronavírus, usa também dentro de casa para fazer a faxina, para não estar em contato com a poeira. Evitar, né, fazer uso tanto do cigarro ou evitar ser o fumante passivo, ficar próximo daquelas pessoas que estão fazendo uso do tabaco, do cigarro. Evitar locais, mesmo que seja aberto, mas que tenha uma grande quantidade de poeira ou uma grande quantidade de fumaça e algumas queimadas, principalmente nessa época do ano, para a retirada da cana-de-açúcar na região onde a gente reside. Tá? Utilizar lençóis descartáveis, né? Utilizar lençóis descartáveis. Isso quando a gente for fazer tipo uso de lenços, né? Não lençóis, é lenços descartáveis, não fazer uso daquele lençozinho de pano, tá, gente? Não é lençóis, é lenços, viu? Dar preferência aos descartáveis e orientar as pessoas quanto ao autocuidado. Sobre os cuidados com a sinusite, é promover a drenagem, tá, sinusal pelo aumento da umidade do ambiente, tá? É deixar o ambiente mais úmido, né? A pessoa inalando vapor, aumentar a ingestão hídrica de água. Lembra que uma pessoa desnutrida, uma pessoa desidratada, ela não vai ter a produção de muco. E essa produção de muco não é porque ela está com a tosse seca, é porque ela está desidratada. Então a pessoa tem que aumentar a ingestão de líquido. Aplicar calor local, que são compressas de água quente, na região dos seios paranasais. Isso vai ajudar também a diminuir os sintomas da sinusite. Os cuidados de enfermagem em relação à faringite. Orientar repouso às pessoas que estão acometidas. Aumentar também a ingesta de líquido. Orientar sobre a higiene oral adequada para evitar uma maior infecção. Evitar poluentes ambientais e ocupacionais. Evitar álcool, tabaco, também o ativo e o passivo, que é o uso do cigarro. A pessoa está fumando, a pessoa que está próximo de quem está fumando. E evitar contatos no período febril. Examinar a pele quanto a exatema, pois a faringite ela pode proceder a algumas doenças transmissíveis, né? Por exemplo, a meningite. Tá? Então a pessoa tem que tomar cuidado e precisa ser investigado com mais cautela. Cuidado de enfermagem na laringite. Orientar o gargarejo com soluções salinas aquecidas. Isso funciona muito. Eu até tive uma vez na época do início da faculdade e não sabia o que era, tomei todo tipo de xarope e não teve jeito. Depois foi que eu consegui fazer o diagnóstico correto e era laringite e consegui tratar apenas fazendo um gargarejo com soluções salinas aquecidas. Utilizar pastilhas. Existem algumas pastilhas em farmácias que ela alivia bastante o episódio de tosse. Repousar a voz, evitar falar muito. Manter o ambiente úmido, né? Já a hemoptise, que é o sangue na secreção, respiração ruidosa, autonofagia que impede deglutição, rouquidão persistente, mesmo com repouso, avisar o médico. Se tiver essas complicações do rodapé aqui desse slide, é bom avisar o médico que aconteceu esses episódios para que ele faça um diagnóstico mais preciso. Os cuidados de enfermagem sobre a tonsilite e a adenoidite, né? Administrar um anestésico tópico, conforme a prescrição médica, né? Conforme o PM. Realizar irrigações na garganta, uso frequente de gargarejo, utilizando soluções salinas a uma temperatura entre 40 a 43,3 graus. Orientar o paciente a gargarejar a cada 1 ou 2 horas, ou ao longo de 24 a 36 horas, fazer esse gargarejo durante esse período. Isso tudo são orientações que vocês vão dar para o paciente. E aqui os cuidados de enfermagem, né, na tonsilotomia e adenoidectomia.
que atentar para o pós-operatório, isso tudo são as cirurgias, viu, gente, de adenoide. Orientar para o pós-operatório imediato, que são aquelas primeiras 24 horas após as cirurgias. Posicionar o paciente em pronação, com a cabeça virada para o lado. Tá? Aplicar o colar de gelo e oferecer cubarrim com lençol e papel. Né? As pessoas que fazem essas cirurgias, acho que já viram falar que eles passam um tempão tomando sorvete, né? O médico até recomenda que fique tomando sorvete, que vai ajudar no pós-operatório. Os cuidados de enfermagem: oferecer água e pequenos pedaços de gelo para o paciente na ausência de sangramento. Orientar o paciente a evitar falar e tossir. Orientar a dieta líquida ou semilíquida, picolé, gelatina, essas coisas. Evitar alimentos condimentados ou ácidos, tipo leite derivado, que pode aumentar a quantidade de muco. Tá? Então, esses são... Aqui a imagem mostra, né, a retirada da adenoide e a retirada das amígdalas. Tá? Amígdalas direitas e amígdalas esquerdas. Aqui tem um exercíciozinhos que vocês precisam responder, certo? E aqui a gente vai para uma outra partezinha. Eu vou dar uma pausa para o vídeo não ficar muito longo. E a gente volta com a segunda parte do vídeo.